Gente, eu tinha 16 anos quando o Vale Tudo estreou em 1988. E tem duas coisas que, se tivessem me dito na época, eu ia falar: vocês estão malucos. A primeira é que, em 2025, na metade da terceira década do século XXI, a gente estaria discutindo ameaças à democracia, golpe de Estado, militares golpistas. A segunda é que o Brasil ainda teria tantas questões sociais para resolver. E olha, apesar de eu não ser fã de novela, eu acredito que a refilmagem de Vale Tudo vai servir para a gente fazer uma revisão do passado, de todas essas décadas, até chegarmos ao Brasil de hoje. E a gente pode começar pela grande, talvez a maior vilã da TV brasileira, Odete Roitman. Quem matou Odete Roitman? A Odete era preconceituosa, classista, racista, tinha ódio não só pelo Brasil, mas pela brasilidade, pelas características que nos definem como povo, até as características boas. E é engraçado que ela ignorava uma parte importante do que deveria ser mesmo desprezado, uma parte da qual ela era a melhor representante. Uma elite corrupta e oportunista. Mas tem uma coisa que a personagem de Beatriz Segal dizia que é difícil de discordar. O Brasil era um atraso. Talvez você diga que ainda é um atraso. Claro que tem muitas questões, mas, gente, quem tem menos de 35 anos talvez não faça ideia de que isso aqui era um fim de mundo, uma republiqueta, um país sem relevância política ou econômica no cenário mundial. Eu nem acredito que eu estou dizendo isso, mas Odete Roitman tinha razão. Felizmente, muita coisa melhorou, mas vamos dar um pulo lá na década de 1988. Eu sou Marilis Pereira Jorge, colunista e comentarista do Meio. Antes da gente começar, se você está chegando por aqui agora, seja bem-vindo, bem-vinda ao Meio. Aproveita para assinar o canal aqui no YouTube, é de graça. Deixa o seu like, compartilha, aperta o sininho para receber as notificações e aproveita para se inscrever para receber a newsletter do Meio, que chega cedinho, às 7 horas da manhã na sua caixa postal. São 8 minutos de leitura com todas as notícias que você precisa para encarar o dia. Vambora! Quase 40 anos separam a estreia da refilmagem de Vale Tudo da sua versão original. Em 1988, o país ainda estava engatinhando, gente, lá nos primeiros passos da redemocratização, quando deu o grande passo ao criar uma Constituição que prometia liberdade, divisão dos poderes e direitos sociais. O Brasil era uma zona, gente, só quem viveu sabe. A Constituição foi um divisor de águas. Talvez a maioria das pessoas não faça ideia de que foi só depois dela que o país conquistou as condições mínimas para começar a mudar. A gente tem na memória aquela sessão histórica no Congresso, com todos os deputados e o deputado Ulisses Guimarães, no dia em que o documento foi promulgado. O que foi celebrado lá, naquele papel, serviu de alicerce para que muitas mudanças significativas pudessem começar a ser implantadas. A gente fala muito pouco do processo da Constituinte, mas foi um período de olhar as profundezas aí das nossas mazelas. O que a gente tinha no Brasil era uma realidade de hiperinflação, analfabetismo, uma população que vivia nas áreas rurais, economia agrária, eleições indiretas, mulheres sujeitas à autoridade paterna ou do marido. Quem tem menos de 35 anos não faz ideia, mas isso aqui era um atraso. Nisso, Odete Roitman tinha razão. Claro que quem viveu essa época e quem se interessa por essa fase do país pode atestar que mudou muito. A gente é testemunha, viveu na pele todos esses anos. E olha, você é pessimista, mas talvez o país ainda precise de mais meio século para ser realmente civilizado, seguro, justo. Com a promulgação da Constituição de 1988, o Brasil entrou numa nova era. O texto garantiu direitos fundamentais, estabelecendo a democracia como base do nosso sistema político.
Houve a criação do Sistema Único de Saúde do SUS, os direitos dos trabalhadores foram ampliados, a gente está falando de férias remuneradas, jornada de trabalho regulada, proteção contra demissões arbitrárias, isso tudo é da Constituição. Outro avanço significativo foi a ampliação dos direitos humanos. A Constituição trouxe garantias para grupos que são historicamente marginalizados, como os indígenas, quilombolas, as mulheres, a população LGBTQIA+. Depois disso, a gente viu leis posteriores reforçarem essas conquistas, como, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, isso foi em 1990, Lei Maria da Penha, em 2006, o casamento civil igualitário, que foi reconhecido pelo STF em 2011. Liberdade de imprensa também se consolidou, permitindo que os veículos de comunicação investigassem e denunciassem abusos do poder público e também do poder privado. Nada disso era possível. Por isso eu acho uma loucura que a gente tenha que falar sobre democracia, liberdade de expressão de novo, mas é isso, porque nada é garantido. Para você ter uma ideia, eu vivi na ditadura até o começo da minha adolescência. Você acha que a gente falava sobre essas questões na escola? Não falava nem na escola, nem dentro de casa. Os jovens hoje têm acesso a redes sociais, a uma diversidade de fontes de conhecimento, muito mais fácil desenvolver um senso crítico aguçado, ser mais consciente sobre temas como direitos humanos, por exemplo. Não é mesmo? Quem chegou aqui depois, as novas gerações, gente que agora tem no máximo 35, 40 anos, já chegou num país que começava a colher, né, a viver as mudanças que foram garantidas pela nova Constituição. E é muito compreensível que vocês tenham pressa para que todas as injustiças sociais que a gente ainda vive recebam respostas efetivas. Essas novas gerações, eu amo, cresceram num mundo hiperconectado, onde a informação circula rapidamente e as desigualdades se tornam visíveis. A gente vê isso o tempo todo. Mas, tem sempre mais, nem tudo evoluiu como esperado. Em 2025, o Brasil ainda enfrenta desafios estruturais, como a desigualdade social, violência urbana e a corrupção. Apesar das políticas de redistribuição de renda, dos programas sociais, a gente ainda vive um problema de pobreza, especialmente em regiões que são mais afastadas dos grandes centros urbanos. A segurança pública continua sendo um enorme problema que não pode ser ignorado. E para piorar, a polarização política que tem gerado essa instabilidade política, e é claro que isso dificulta a implementação de políticas públicas de longo prazo, porque um governo pensa uma coisa, outro governo pensa outra coisa, e a gente parece que fica patinando sempre no mesmo lugar. A economia também passou por ciclos de crescimento, crise, a gente sabe disso. O país se industrializou, diversificou sua matriz econômica, se tornou um importante exportador de commodities. Vamos ver o que vai acontecer agora com essas taxas aí. Agora, né, sempre tem um mais. Gente, sempre tem um mais. O problema do Brasil é mais infraestrutura, por exemplo, ainda carece de investimentos. E a burocracia dificulta o empreendedorismo. A educação a gente sabe que melhorou em alguns aspectos, muito nas últimas décadas, mas a qualidade do ensino básico é uma tragédia. O Brasil de 2025 é muito mais digitalizado, tem acesso ampliado à internet, outros serviços online, home office, o teletrabalho se tornou uma realidade para muitas pessoas, o setor de inovação cresceu bastante no Brasil, mas, olha eu de novo mais, a exclusão digital ainda existe, o que dificulta a inserção de parte da população no mercado de trabalho moderno. Não estou falando só a questão de ter um celular. A gente tem celular, a gente está presente nas redes sociais, brasileiro adora as redes sociais, não é esse tipo de inclusão digital. A gente tem, em termos de mercado de trabalho, a gente precisa dominar as tecnologias, dominar as ferramentas que estão disponíveis. Inteligência artificial, por exemplo, a gente precisa correr atrás disso. E eu acho que o país como um todo, como massa de trabalho, está muito longe de dominar isso. Mas vamos lá. O Brasil avançou muito desde 1988, desde que foi retratado na novela Vale Tudo. Nós não somos mais aquele país onde reinava o silêncio, a resignação.
Mas em termos de politicagem, ineficiência, corrupção, violência, desigualdade, impunidade, parece que a gente ainda está lá na década de 1980. E agora a gente tem novos desafios para enfrentar, como crise climática, todas as dificuldades em um mundo muito mais complexo e muito heterogêneo, com ameaças que chegam numa tela de celular. Mas também temos novas gerações engajadas em causas que podem mudar essa realidade, engajadas em exigir um país mais inclusivo e mais justo. Eu não sei se eu verei o país que eu imaginava ver quando eu chegasse nesse momento da vida. Lá atrás, nos meus 16, meus 20 anos, eu acho que eu imaginava um país melhor do que a gente está. Acho que eu nunca vou viver nesse Brasil do futuro que era projetado lá atrás. Mas eu espero que as próximas gerações vivam num Brasil bem diferente e melhor do que a gente vive agora. Tá melhor do que em 1988? Com certeza, mas podia estar muito melhor. Aí, dica de ouro para você que não perde um filme que te põe para refletir e descobrir novos pontos de vista. Woodstock. 3 dias que definiram uma geração, contados por quem fez esse festival acontecer, os seus produtores. Espere depoimentos de quem viveu intensamente esse momento, com todos os seus percalços, desafios e curiosidades. É para não piscar o olho. Coração partido tem cura. E não sou eu quem está falando, tá? É a ciência da separação. Amor e dor mostram os efeitos no nosso corpo do apaixonamento e do término. E o melhor, você vai conhecer potenciais estratégias para curar um coração partido. É bem mais do que interessante, tá? O experimento econômico realizado pelo Fed, o Banco Central Americano, por 14 anos, nessa tentativa de revitalizar a economia americana, é o mote de A Era do Dinheiro Fácil. Conhecida como a política de dinheiro fácil, a produção mostra suas consequências amplas e desastrosas, como o aumento da desigualdade social e, claro, a ascensão da extrema-direita. Fundamental para entender os rumos da economia mundial hoje. Sabia que a ascensão dos evangélicos no Brasil e no mundo foi impulsionada pela indústria do petróleo e a sua aliança com a direita? Essa é apenas uma das revelações de Evangélicos, da Fé ao Poder. É um documentário obrigatório para mergulhar nessa corrente do cristianismo que forma grande parte do eleitorado no Brasil. Gostou? Essas produções estão disponíveis no aplicativo de streaming do Meio. Por R$15 por mês você encontra uma curadoria sempre atualizada que você não vê por aí. E ó, o cancelamento pode ser feito a qualquer momento e é fácil. Vem para o Meio Premium.